Continuando o estudo da introdução do Livro dos Espíritos, já estamos no item 12, né? Na parte 12, e esse vai ser o segundo áudio referente à parte 12. No áudio anterior nós estávamos falando dos espíritos comunicantes, né? Se passando por outro, porque Kardec era questionado por que sempre os espíritos dão nome de pessoas importantes, ilustres, e ele mostrou que não, é porque essas pessoas estavam desinformadas, que a grande massa são de pessoas sem grande conhecimento aqui na sociedade. E na época tudo era muito novo, essas comunicações eram uma coisa, novidade, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a experiência das reuniões, das comunicações, das psicofonias, e esse estudo vem mostrar que a realidade que acontece nos centros. Então vamos aqui, retomando a leitura, sexto parágrafo. Só os espíritos que atingiram um certo grau de depuração estão libertos de toda a influência corporal, mas quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão da qual se servem, quer dizer, os espíritos falam assim, desmaterializar, é se desligar das influências da última encarnação, influências do corpo e dos automatismos, dos pensamentos, das emoções, de tudo que viveu aqui no personagem reencarnado. Eles conservam a maioria das ideias, das tendências e mesmo das manias que tinham sobre a Terra. E é ainda esse um meio de reconhecimento. Então ele está mostrando aqui que como nós aqui na Terra não nos desmaterializamos, uns mais, uns menos, mas ainda somos espíritos apegados às coisas daqui, essa é uma forma de reconhecer. O espírito pode falar na comunicação das coisas dele, né, das tarefas dele, das coisas que ele deixou. E isso seria, como eu falei no áudio anterior, uma assinatura. Retomando o texto. Mas ele se encontra, sobretudo, numa multidão de fatos, de detalhes, que só podem ser revelados por uma observação atenta e firme. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou suas doutrinas, aprová-las ou condenarem certas partes. Outros espíritos lembrarem circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte. Coisas, enfim, que são todas ao menos provas morais de identidade, as únicas que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas. Então está bem claro aí, né? O espírito tem como mostrar quem ele é. Se ele for desses que tem obras importantes na literatura, na música, na ciência, ele facilmente pode falar disso. E também dos dados familiares, dos costumes, das coisas daqui da Terra. E se identifica. Eu conheço alguns casos de espíritos que deram evidências da família que ele participou aqui na Terra, mas não vou citar por questão de ética, né, das pessoas. Mas isso é comum. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode ser até certo ponto estabelecida em alguns casos, não há razão para que não seja em outros. E se não há, para pessoas cuja morte é mais antiga, os mesmos meios de controle, se tem sempre a linguagem e do caráter. Então olha o que ele falou, se o espírito tiver desencarnado há muito tempo, né, talvez os familiares mais diretos também já tenham desencarnados, vamos supor, o espírito desencarnou ainda no final do século XIX, então ele não vai falar de detalhes da família, dos costumes, das coisas, né? Então não vai ter esse meio de controle, esse tipo, mas a nossa experiência, o Livro dos Médiuns aconselha e a nossa experiência é observar a linguagem do espírito, para ver se faz sentido, né? Se está combinando com o que ele está dizendo. E nisso a gente tem experiência prática. Voltando ao texto.
porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um homem perverso ou de um debochado. Quanto aos espíritos que se enfeitam com os nomes respeitáveis, eles se traem logo pela sua linguagem e suas máximas. Aquele que se dissesse Fênelon, por exemplo, e que ofendesse, não fosse senão acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria por isso a fraude. Então ele citou Fênelon, que foi um espírito que trabalhou com Kardec. No século XIX ele foi poeta, teólogo, escritor, um dos precursores do iluminismo. Então é um espírito que já era culto, né? Já tinha um grande conteúdo intelectual. Então, se alguém se apresentar no centro e falar de uma forma debochada, com a linguagem pobre, vai saber que não é Fênelon. É esse o exemplo que ele quis dar. Eu gosto sempre de dar os exemplos. Uma vez um espírito se comunicou no centro, onde nós estávamos numa reunião de desenvolvimento com muita gente, e ele chegou dizendo que ele era coordenador do trabalho. E começou a dar ordens, a falar da Bíblia, do Evangelho, mas a gente percebeu logo que ele falava daquela forma mais ortodoxa, daquela forma mais autoritária. E a gente percebeu logo que ele não estava ligado aos trabalhos da casa, muito facilmente. Voltando ao texto. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fênelon, não há motivos para duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso supor que um espírito que não prega senão o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isto sem utilidade. Então, se a mensagem é construtiva, se a mensagem é positiva, não importa quem ele seja, né? As pessoas que estão na reunião vai logo perceber que é uma coisa boa. Por isso que essas reuniões mediúnicas nunca devem ser feitas sem pessoas experientes à frente, coordenando. Não se deve fazer brincadeiras com os espíritos fora desse controle, fora das pessoas experientes. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados dos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecer a todos. A maioria não tem mesmo nome para nós. Então, se a mensagem é útil, se a mensagem vai ajudar e as pessoas ali reunidas conhecem, não importa o nome, né? Um espírito da categoria de Fênelon pode, pois, vir em seu lugar frequentemente, mesmo enviado por ele como mandatário. Ele se apresenta sob o seu nome, porque lhe é idêntico e pode o substituir, e porque nos é preciso um nome para fixar as ideias. Mas que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não de Fênelon? Do momento em que ele não diz senão coisas boas e que fala como o teria dito o próprio Fênelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se faz conhecer é indiferente e, frequentemente, não é senão um meio de fixar nossas ideias. Não seria o mesmo nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma patentes. Então, ele está dizendo, como eu disse, né, se o conteúdo é condizente com o caráter de Fênelon, não tem problema, né? E isso eu gosto de dar a seguinte comparação, é como um médico, é como um profissional que, se você chega numa clínica, no hospital para ser atendido, você sabe que ali é um médico que estudou e vai ter credibilidade para você. Na verdade, os médicos podem ser as centenas, mas se a gente acredita que eles têm o mesmo nível de conhecimento, né, e a gente sempre acredita, não importa. Então aqui ele falou uma coisa, que o espírito pode se apresentar com outro nome,
porém de uma forma positiva, que não tem problema, né? Aqui foi um exemplo que ele deu, que muitas vezes o próprio Espírito mandou, vai lá e fale por mim, né? Um professor de matemática vai dar um assunto, pode chegar para o outro professor e falar, vai lá, dê a aula por mim, porque o nível vai ser o mesmo. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma multidão de enganos, e que isso pode resultar em erros, e frequentemente em mistificações. É essa uma dificuldade do espírito prático. Mas não dissemos jamais que esta ciência era uma coisa fácil, nem que se a podia aprender brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Então ele está dizendo que mistificações e enganos podem acontecer. Às vezes o espírito é muito esperto, muito inteligente, e pode acontecer, né? Não será demasiado repetir, ela exige um estudo assíduo e frequentemente muito longo. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem, e, no geral, eles são conduzidos por circunstâncias das quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem em quantidade, porque ele descobre milhares de nuances características que são para ele rasgos de luz. Então a gente está vendo aqui, ó, como ele falou, que é necessário estudo, dedicação. É isso que a gente faz aqui nesse canal. Né? Já estudamos a Gênese, o Livro dos Espíritos e fazemos outros estudos para que se tenha base, para que se aprofunde na doutrina, né? Para que não ficamos aprendendo a doutrina apenas de palestras e de romances. Né? Assim, o é nas ciências vulgares, quer dizer, nas ciências comuns, enquanto que o homem superficial não vê numa flor senão uma forma elegante. O sábio nela descobre tesouros pelo pensamento. Então, quanto mais experiência, quanto mais estudo, quanto mais entendimento você vai tendo da doutrina, dos ensinamentos que ela traz, das revelações que ela traz, mais você vai entendendo a vida, porque espiritismo, a doutrina espírita, é natureza, é a natureza. Né? É explicando coisas que é da natureza, que a nossa ciência material não estuda, não aprofunda, mas outras ciências já estão estudando. É uma natureza do invisível para nós, que vamos encontrar depois de desencarnados. Tá bom? No áudio anterior eu falei que ia comentar sobre a intenção dos espíritos comunicantes de enganar nas reuniões, mas como esse áudio já ficou grande, a gente vai comentar no próximo, tá bom? A gente encerrou aqui a parte 12. Eu deixei o áudio correr um pouco porque a gente encerrou a parte 12, tá bom? Na próxima a gente começa a parte 13. Um grande abraço. Jesus nos abençoe e abençoe nossas famílias. Vamos para o próximo.